Agradecemos de coração a todos que se inscreveram para acompanhar nossa nova série sobre Abraão. Sua presença nos inspira a continuar compartilhando histórias de fé e transformação. Os primórdios de um patriarca, apresentando Abraão. Abraão se destaca nos anais da história. Ele é uma figura central, reverenciada por bilhões em todo o mundo. Este patriarca é a pedra angular de 3 das maiores religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo. Sua história, uma narrativa cativante de fé e obediência, se desenrola nas páginas da Bíblia, principalmente no livro de Gênesis. A jornada de Abraão é de imensa importância. Ela fala da capacidade do espírito humano de confiar em um poder maior que si mesmo. Sua vida oferece lições valiosas sobre fé inabalável, mesmo diante de desafios assustadores. Esta série de vídeos mergulha na fascinante jornada de Abraão, explorando suas raízes, sua fé inabalável e seu legado duradouro. Desde seus primórdios na Mesopotâmia até sua aliança com Deus, a vida de Abraão foi guiada por um propósito divino. Sua disposição de deixar para trás o familiar e abraçar o desconhecido é uma prova de sua fé inabalável. A história de Abraão continua a inspirar e ressoar com pessoas de todas as fés, lembrando-nos do poder transformador da crença e da importância de confiar em um plano superior. Traçando as raízes, a linhagem e o local de nascimento de Abraão. A história de Abraão começa na antiga terra da Mesopotâmia, um berço da civilização. Ele nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade movimentada localizada no atual Iraque. Sua linhagem pode ser rastreada até Noé, o homem justo que sobreviveu ao grande dilúvio. O livro de Gênesis identifica Tera como o pai de Abraão. O nome de nascimento de Abraão era Abrão, que significa pai exaltado. Ele tinha 2 irmãos, Naor e Harã. Essa linhagem familiar conectou Abraão a uma rica história, ligando-o aos primórdios da humanidade, conforme relatado nos textos religiosos. O local de nascimento de Abraão, Ur, era um importante centro urbano na antiga Mesopotâmia. Era uma cidade de comércio, cultura e significado religioso. No entanto, em meio à grandeza e prosperidade, existia um vazio espiritual. O povo de Ur adorava um panteão de deuses, uma prática que Abraão eventualmente desafiaria. Ur dos Caldeus, uma cidade de contrastes. Ur dos Caldeus era uma cidade de paradoxos. Era um centro de civilização avançada, ostentando impressionantes conquistas arquitetônicas como o zigurate, uma enorme pirâmide em degraus dedicada ao deus Lua Nana. A cidade prosperava com o comércio, atraindo mercadores e mercadorias de cantos distantes do mundo antigo. No entanto, sob esse verniz de sofisticação, Ur estava mergulhada no politeísmo. A adoração de ídolos estava profundamente enraizada no tecido social da cidade. As pessoas prestavam homenagem a uma multidão de divindades, buscando seu favor e proteção. Esse clima religioso predominante torna as crenças monoteístas de Abraão ainda mais notáveis. O contraste entre a riqueza material de Ur e sua pobreza espiritual teria tido um profundo impacto em Abraão. Crescendo em uma sociedade consumida pela idolatria, ele questionaria a validade de tais práticas, abrindo caminho para seu próprio relacionamento único com o único Deus verdadeiro. Um salto de fé. Atendendo ao chamado divino. Enquanto residia em Ur, Abraão recebeu um chamado divino que mudaria sua vida. Esse encontro divino mudaria para sempre o curso de sua vida. Deus ordenou a Abraão que deixasse sua terra natal e embarcasse em uma jornada para uma terra que ele lhe mostraria. Este não era um pedido comum. Era um chamado para abandonar o familiar e se aventurar no desconhecido. Deixar Ur significava deixar para trás sua família, sua cultura e tudo o que ele sempre conheceu. No entanto,
As Escrituras nos dizem que Abraão, sem hesitar, demonstrou fé e obediência notáveis. Deus prometeu a Abraão que o faria uma grande nação. Ele prometeu abençoá-lo e engrandecer seu nome. Essa promessa teria sido particularmente significativa, visto que Abraão e sua esposa, Sara, não tinham filhos na época. Apesar da aparente impossibilidade, Abraão depositou sua confiança na palavra de Deus. Rumo a um novo lar. A jornada para Harã. Atendendo ao chamado divino, Abraão embarcou em sua jornada de fé. Ele estava acompanhado por sua esposa Sara, seu sobrinho Ló e outros membros de sua família. Sua primeira parada foi Harã, uma cidade localizada no sudeste da atual Turquia. Harã estava estrategicamente localizada em uma importante rota comercial, tornando-se um movimentado centro de comércio. Era também o lar de pessoas que adoravam o deus Lua, indicando uma conexão cultural e religiosa com Ur. Abraão e sua família se estabeleceram em Harã, talvez como uma parada temporária em sua longa jornada. O tempo de Abraão em Harã foi um período de transição. Foi um tempo de adaptação a um novo ambiente, permanecendo fiel ao chamado divino. As Escrituras nos dizem que Abraão prosperou em Harã, acumulando riquezas e posses. No entanto, ele nunca perdeu de vista o destino final que Deus havia lhe prometido. Provas e triunfos. Fé testada no caminho para Canaã. Após a morte de seu pai, Tera, em Harã, Abraão recebeu um chamado renovado de Deus para continuar sua jornada. Ele foi instruído a viajar para a terra de Canaã, uma terra que Deus prometeu dar aos seus descendentes. Isso marcou o início de um novo capítulo na vida de Abraão, repleto de desafios e triunfos. A jornada para Canaã foi longa e árdua. Abraão e sua comitiva enfrentaram inúmeros obstáculos, incluindo condições climáticas adversas, recursos limitados e encontros com tribos hostis. No entanto, apesar de tudo, a fé de Abraão nunca vacilou. Ele permaneceu firme em sua crença de que Deus o guiaria e protegeria. Um dos eventos mais significativos durante esse período foi a aliança de Deus com Abraão. Deus prometeu fazer de Abraão o pai de uma multidão de nações. Ele prometeu dar a terra de Canaã aos descendentes de Abraão como posse eterna. Essa aliança, selada com um juramento sagrado, tornou-se o fundamento das fés abraâmicas. Um legado forjado na fé. O impacto duradouro de Abraão. A vida de Abraão foi um testemunho do poder da fé. Sua crença inabalável em Deus, mesmo diante das adversidades, continua a inspirar pessoas de diferentes religiões séculos depois. Ele é lembrado não apenas como o patriarca dos israelitas, mas também como um modelo de retidão e obediência. A disposição de Abraão de sacrificar tudo por Deus, incluindo seu próprio filho Isaque em um teste de fé, destaca a profundidade de sua devoção. Sua história nos ensina que a verdadeira fé requer confiança inabalável no plano de Deus, mesmo quando parece impossível ou ilógico. O legado de Abraão se estende além de seus descendentes biológicos. Ele é considerado o pai do monoteísmo, a crença em um Deus único. Sua fé inabalável em uma única divindade todo-poderosa abriu caminho para o desenvolvimento do judaísmo, cristianismo e islamismo, moldando a paisagem religiosa do mundo. O efeito dominó, a influência de Abraão nas tradições monoteístas. O impacto de Abraão no desenvolvimento das religiões monoteístas é inegável. Ele é reverenciado como uma figura central no judaísmo, cristianismo e islamismo, sua história moldando as crenças e práticas centrais dessas fés. No judaísmo, Abraão é homenageado como o primeiro patriarca, aquele que fez uma aliança com Deus. Sua disposição de seguir os mandamentos de Deus, até o ponto de sacrificar seu filho, é vista como o ato supremo de fé.
A tradição judaica enfatiza o papel de Abraão em rejeitar a idolatria e abraçar a adoração de um Deus único. O cristianismo vê Abraão como um ancestral espiritual de Jesus Cristo. Sua fé e obediência são vistas como prefigurando o sacrifício de Jesus na cruz. A aliança de Abraão com Deus é interpretada como um prenúncio da nova aliança estabelecida por meio de Jesus. O Islã reconhece Abraão como um profeta e um mensageiro de Deus. Ele é considerado uma das figuras mais importantes da história islâmica, creditado por rejeitar a idolatria e defender a crença em um Deus único. Acredita-se que a Kaaba, o santuário mais sagrado do Islã, tenha sido construída por Abraão e seu filho Ismael. Conclusão: uma história atemporal de fé e obediência. A jornada de Abraão, desde seu local de nascimento em Ur até sua aliança com Deus na terra de Canaã, é uma história atemporal de fé e obediência. Sua história transcende fronteiras culturais e religiosas, oferecendo lições valiosas para pessoas de todas as origens. A confiança inabalável de Abraão em Deus, mesmo diante de desafios aparentemente intransponíveis, serve de inspiração para aqueles que buscam uma conexão mais profunda com o divino. Sua disposição de sacrificar tudo por suas crenças destaca o poder transformador da fé. Ao navegarmos pelas complexidades da vida, a história de Abraão nos lembra da importância de ouvir nosso chamado interior, confiar em um poder superior e permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Seu legado continua a ressoar, lembrando-nos de que a verdadeira fé pode mover montanhas e que a obediência a um propósito superior pode levar a bênçãos além da nossa imaginação. Nos dê uma curtida, comente e compartilhe o conteúdo de nosso canal Parábolas Secretas. Ajude outros a achegar-se a Deus. Obrigado por nos assistir.